toda vez que a gente começa o ano, a gente começa com aquelas resoluções, né? E sempre pensando, no que eu posso melhorar? O que eu não fiz no ano que passou e que eu preciso fazer agora? E eu creio que não somente nessa questão pessoal, mas espiritualmente eu acredito que todo começo de ciclo, todo começo de estação, o Senhor quer mexer na nossa vida espiritual, em quem nós somos espiritualmente. E eu creio que nós temos vivido dias determinantes como Igreja de Jesus. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo e que aqueles que estão atentos para aquilo que está acontecendo, eles estão percebendo. Aqueles que estão atentos, aqueles que amam ao Senhor e que desejam a sua volta, estão atentos, buscando diante do Senhor ouvir a sua voz e discernir os próximos passos. Eles estão buscando por mais fome, por mais sede, por mais revelação. Eles estão buscando por um lugar mais alto, por um lugar de mais amor, de mais santidade, de mais devoção. Nós falamos sobre isso numa sexta-feira de Cavá aqui, que nós cremos que vai ser um ano onde o Senhor vai realmente nos refinar, Ele realmente vai nos levar para um lugar mais fundo de santidade, de devoção e realmente de paixão pela presença dEle. E eu creio que também para um lugar de mais obediência. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre obediência. A obediência, ela é a marca, ela é o sinal daqueles que amam verdadeiramente ao Senhor. Desde o princípio de todas as coisas, lá com Adão e Eva, nós vemos Deus realmente estabelecendo a obediência como algo necessário para se estabelecer um relacionamento. Nós vemos Deus ensinando a respeito da obediência e da desobediência e da consequência que cada uma delas acarreta para nós. Desde a criação nós podemos ver o Senhor realmente nos chamando para esse lugar de obedecer, de ouvir a sua voz e obedecer. E por que o Senhor nos chama para a obediência? Porque não tem como nós estabelecermos um lugar de relacionamento, de entrega, de confiança, sem a obediência. Então lá na criação, em Gênesis 2,16, para quem quiser abrir, na inauguração da humanidade, o Senhor estabeleceu ali um relacionamento apoiado na obediência. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Não coma dessa árvore. Adão, eu te dei uma instrução, Adão. Eu te dei uma ordem. Não coma. O Senhor criou todas aquelas coisas. O Senhor colocou todas aquelas coisas à disposição de Adão. E Ele deu uma instrução. Adão, não coma. E qual foi a consequência da desobediência do homem? Foi a quebra de relacionamento. Mais para frente a gente vê a vida de Noé. Um homem de coração íntegro, de coração justo. A Bíblia fala que Noé andava com Deus e que Deus estabeleceu uma aliança com Noé, baseado em obediência, porque Noé obedeceu prontamente. Lá em Gênesis 6:22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé ouviu a voz do Senhor, Noé recebeu uma ordem, Noé recebeu uma direção, Noé recebeu algo por onde ele devia caminhar. E ele obedeceu. Noé ouviu e obedeceu. E a família dele foi abençoada, ele foi abençoado porque ele obedeceu. Abraão, conhecido como pai da fé e por sua obediência imediata. Gênesis 12, do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão decidiu crer em Deus. Abraão decidiu acreditar nas palavras que o Senhor havia dito para ele e obedeceu. As ordens dadas a Abraão eram seguidas de promessas que estão diretamente condicionadas à sua obediência. Não são ordens aleatórias que o Senhor nos dá. As ordens do Senhor, elas são baseadas na vontade de Deus, no plano de Deus, em algo que Ele tem preparado para nós. E nós precisamos entrar nesse lugar como Abrão entrou, de confiança. Nós podemos ver a obediência de Abraão quando Deus pediu que ele saísse da terra. E ele saiu. A gente pode ver a obediência de Abraão quando o Senhor dá um filho para ele e depois pede que ele entregue. A Bíblia não fala que Abraão foi lá e falou assim: Deus, eu acho que eu quero te dar uma solução melhor. Posso te indicar uma outra ideia? Vamos sentar aqui, vamos discutir. Cara, Abraão não fez isso. Abraão ouviu o que o Senhor disse para ele. Abraão aprontou o seu filho. Abraão tomou as suas coisas e foi. E a Bíblia fala que ele estava convicto de que o Senhor proveria a oferta, o sacrifício. Ele sabia quem Deus era, mas mesmo assim ele obedeceu. Mesmo assim ele pegou o seu filho e o levou. O povo de Israel, ele foi chamado de um povo de dura cerviz. O próprio Gu falou muito sobre eles na última palavra. Eles eram teimosos, eles eram rebeldes. Por diversas vezes eles se rebelaram contra os mandamentos e sobre as palavras que o Senhor havia liberado para eles. Eles estavam muito preocupados com os próprios desejos, com as próprias vontades. Eles até eram animados, né? No começo, quando o Senhor falou para ele: vamos, eu tenho uma terra melhor para vocês, eu tenho uma promessa para vocês. Eles até eram animados no começo, mas eles não perseveravam nisso. Eles eram um povo que desviavam o seu olhar daquilo que o Senhor estava fazendo. Embora o maná caísse, embora o Senhor entupisse eles de carne, embora o Senhor provesse tudo aquilo que eles precisavam naquele deserto, eles sempre voltavam para as suas reclamações e para as suas murmurações. E o Senhor dava ordens para eles, sabendo que aquilo seria para o crescimento deles, para que eles fossem desenvolvidos naquele lugar. O Senhor não tirou eles de uma terra e enviou para outra e simplesmente aleatoriamente. O Senhor estava desenvolvendo aquele povo. O Senhor tinha um plano com eles. O Senhor tinha uma promessa para eles e eles precisavam caminhar em fé naquilo que o Senhor já tinha dito. Mas eles julgavam o plano de Deus dia após dia. E o Senhor falava algo e eles julgavam. E eles tinham grandes ideias. Vamos construir um bezerro. Ai, gente, no momento de desobediência não tenham grandes ideias. E Moisés foi um grande líder para esse povo. Ele foi chamado pelo próprio Deus. O Senhor conduziu esse homem naquele deserto para que ele realmente liderasse aquele povo todo, para que ele fosse boca de Deus para aquele povo. Moisés, ele foi um homem que se encontrou com o Senhor face a face, que recebeu os mandamentos. Foi um homem obediente.
Em diversas vezes o Senhor deu ordens a Moisés e ele foi prontamente obediente. Ele era um homem que lutava para que o povo entendesse que eles precisavam ser obedientes ao Senhor, que eles precisavam amar ao Senhor, que eles precisavam confiar no Senhor. Moisés também desobedeceu. Tanto é que a consequência foi ele não ter provado da promessa. Mesmo assim, Moisés continuou ensinando aquele povo, mesmo depois do Senhor ter dito para ele que a consequência da desobediência dele seria ele não acessar a promessa. O Senhor continuou usando a vida dele, ele continuou sendo ousado, continuou sendo incisivo com aquele povo. Continuem obedecendo, não desistam, honrem a aliança que o Senhor fez conosco, sejam obedientes. E até o fim dos seus dias ele continuou dizendo isso para aquele povo. E preparou um outro homem chamado Josué, que foi um homem muito obediente, foi aquele que entrou com aquela geração naquela terra que o Senhor havia prometido para eles. Mas o Senhor disse, lá em Josué 1:7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué recebeu uma instrução do Senhor e ele caminhou fiel sobre aquela instrução. Josué foi um dos poucos que avistou a terra, mas o seu coração e a sua mente estavam apegados naquilo que o Senhor já havia dito. Ele não se deixou levar pelo medo, pela dúvida, mas o Senhor, as palavras que o Senhor havia dito lá, quando ele ainda era um estagiário de Moisés, aquilo entrou no coração dele e ele decidiu caminhar fiel sobre aquilo que o Senhor já havia falado para eles. Ele confiava em Deus e ele provou da sua fidelidade, da sua obediência. Em toda a Bíblia a gente consegue ver o Senhor cuidando, instruindo, corrigindo. Graças a Deus, que você nunca desiste de nós, que o Senhor nunca desiste de repetir e repetir e repetir. Inúmeras vezes nós vemos nas Escrituras o Senhor declarando que a obediência nos trará paz, que a obediência nos trará vida longa, que a obediência nos trará prosperidade, que a obediência é boa, que a obediência nos protege. Quantas vezes nós lemos nas Escrituras os profetas clamando ao Senhor, clamando para que o povo fosse apaixonado em obedecer ao Senhor, para que o povo realmente desejasse isso. Eu desejo obedecer ao Senhor. Os profetas sabiam o quanto aquilo era necessário para que o povo realmente se alinhasse à vontade de Deus, para que eles realmente caminhassem em direção àquilo que o Senhor estava fazendo. Quando os discípulos foram chamados por Jesus, vem e siga-me, eles tiveram que demonstrar obediência imediata. Não foi uma proposta onde eles falaram, Jesus, você me dá uma semana? Eu vou pensar aí se vale a pena obedecer ou não. Eu vou pensar na sua proposta. Não, eles foram obediência imediata ao convite de Jesus. Ao longo da jornada, eles tiveram que mostrar obediência à voz de Deus, obediência à voz do Espírito Santo, que os direcionava em todo o caminho, por onde eles foram. Nós somos igreja hoje, nós estamos aqui hoje, nós temos acesso à palavra do Senhor hoje, porque os discípulos foram obedientes. Porque eles não caminharam em cima daquilo que eles estavam sentindo ou daquilo que eles estavam vendo, porque, acreditem, as circunstâncias deles talvez fossem muito piores do que as nossas. Mas eles não se baseavam nessas coisas, e por isso nós temos acesso a essa palavra hoje. Porque homens e mulheres foram obedientes no tempo deles. E em nome de Jesus nós seremos obedientes agora no nosso tempo. E
eu queria falar sobre alguns pontos que eu acredito que nos impedem de obedecer. Algumas posturas, características, e uma delas é a falta de revelação e conhecimento do caráter de Deus. Ninguém se submete a alguém que não sabe quem é. Por que você obedece o policial quando ele te dá sinal para você parar o carro? Porque você sabe que ele é policial, que ele é uma autoridade. Por que você obedece o seu chefe quando ele te dá uma ordem? Porque você sabe que ele é seu chefe. Porque ele é uma autoridade sobre você ali onde você está. Porque eu não me submeto a Deus. Eu sei quem Deus é. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é justo, Deus é santo, Deus é poderoso. Nele não há mentira e Ele está acima de qualquer suspeita. Se eu sei quem Deus é, porque eu tenho dificuldade de me submeter? Nós precisamos buscar a revelação do caráter de Deus, revelação de quem Deus é, para que nós consigamos entrar nesse lugar de obediência absoluta, obediência imediata. Eu confio num Deus bom. Mas quando eu tenho alguma dificuldade financeira, talvez eu não conheça o Deus provedor. Talvez eu conheça o meu Deus chamado carteira, salário, né? Investimentos, mas eu não conheço o Deus provedor. Eu creio no meu Deus Senhor. Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele é santo, Ele é poderoso, mas eu não sei quem é Deus Pai. E no momento em que a paternidade de Deus for necessária ser revelada na minha vida, eu não vou saber quem Deus é. E aí eu vou ter dificuldade de obedecer. Outro ponto é o orgulho. A necessidade de fazer pelo próprio braço. Como a gente se preocupa com isso, né? Como a gente se preocupa com a nossa imagem, como a gente se preocupa com o que as pessoas estão pensando de nós, como nós nos preocupamos com a nossa honra, com a nossa vaidade. E aí o Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos direciona para algo e você fala: puxa Deus, acho que nessa situação você não sabe muito bem o que fazer, eu vou decidir por mim mesmo. Eu acho que eu tenho um jeito melhor de resolver isso, porque o teu jeito está me expondo, né? O teu jeito tá mexendo aqui nos lugares que eu acho que eu ainda não quero te dar acesso. Então, pode deixar que eu vou resolver do meu jeito isso. E aí, numa outra oportunidade, a gente conversa de novo. É a gente dizendo para Deus que Ele não tem capacidade, autoridade, sabedoria necessária para nos direcionar naquilo que a gente precisa. Saul, ele foi um rei orgulhoso que passou por cima das ordens dadas por Deus. Ele estava muito preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. Ele estava muito preocupado nas pessoas dizendo como ele seria como rei, e ele teve consequências por ter passado por cima daquilo que o Senhor tinha ordenado ele a fazer. Ele decidiu desobedecer e não obedecer aquilo que o Senhor claramente havia instruído ele a fazer. 1 Samuel 15, do 22 ao 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei.
O Senhor se agrada muito mais da nossa obediência do que dos nossos rituais. O Senhor, Ele não deseja a tua religiosidade. O Senhor deseja a tua obediência completa. Não faça aquilo que você acha bonito ou que vai impressionar as pessoas. Para o Senhor isso é trapo de imundícia. O que importa para Deus é que você siga aquilo que Ele te falou para fazer. Que você reconheça Ele como Senhor, como governo da sua vida. As Escrituras dizem que o Senhor se opõe aos orgulhosos e que Ele concede graça aos humildes. Eu não sei vocês, mas eu não quero o Senhor se opondo a mim. Que o Senhor nos mantenha nesse lugar de humildade, onde a gente reconhece Ele como o Deus das nossas vidas e a gente obedece. Existe uma graça derramada sobre aqueles que decidem se colocar nesse lugar de obediência. Existe uma graça derramada para aqueles que escolhem obedecer. Eles são sustentados pelo Senhor. Jonas é um outro exemplo. E Jonas é indignante, né? Jonas é ousado. O Senhor ordena a Jonas aquilo que ele tem que fazer. Ele é um outro exemplo de insubmissão, de rebeldia, de orgulho. O Senhor diz: Jonas, vá para cá. Jonas deliberadamente vai para o outro lado. E aí é toda aquela história lá que a gente já conhece. E no final ele ainda fica indignado com Deus, porque o Senhor tem misericórdia daquele povo. No final ainda, no final do final, ele ainda não estava convencido da vontade de Deus. O Senhor queria salvar aquele povo e o coração dele precisava se submeter à vontade do Senhor. Ele foi lá, emburrado, fez o que tinha que fazer, mas ele foi alguém que desobedeceu, porque obediência pela metade é desobediência. Sabe uma coisa que acontece dentro do orgulho? Muitas vezes a gente quer que Deus nos dê explicações. A gente precisa que o Senhor nos convença, e o Senhor não nos deve explicação de absolutamente nada. Nossa confiança em obedecer ao Senhor está firmada em quem Ele é. Deus não precisa nos provar, Deus não precisa nos convencer do porquê nós precisamos obedecer. Muitas vezes o Senhor diz: faça isso por causa disso. Obedeça aqui porque você vai colher aqui. O Senhor falou para o povo de Israel: obedeça porque há uma terra. Mas não é sempre assim. Na maioria das vezes, eu tenho certeza que se o Senhor hoje ficasse explicando o plano todo para nós, nós desistiríamos. Deus, eu não tenho certeza se eu quero obedecer, porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. Eu sei a lixa que vai ser, eu sei o refino que vai ser, eu sei o fogo que vai ser. E às vezes a gente ia desistir. Por isso que a gente precisa obedecer confiando em quem Deus é. Independente da nossa vontade, independente se Ele tem uma oferta para nós, se Ele tem uma promessa, não é sobre isso. É sobre obedecer. E o medo. Quem tem medo não conhece o amor. Está lá em 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. Que em nome de Jesus todo medo seja lançado fora pelo poder do seu amor. No Senhor nós aprendemos que a obediência que vem do Senhor, ela não é uma obediência baseada em medo, mas ela é uma obediência baseada em amor. O Senhor não quer nos destruir. Às vezes a gente tem medo de obedecer, achando que o Senhor deseja o nosso mal, de que Ele quer nos envergonhar, de que Ele quer nos expor. Deus, por que você quer que eu obedeça a isso que você me pediu? Eu vou ser exposto, a minha dor vai ser exposta, a minha ferida vai ser exposta. Deus, eu não quero entrar nesse lugar, eu não quero mexer nisso,
por que você está fazendo isso comigo? Mas Deus não deseja nos destruir. Deus deseja nos alinhar. E para que isso aconteça, a gente precisa obedecer. Mesmo quando nós somos quebrados pelo Senhor, é o amor dele nos aperfeiçoando. É o amor dele nos transformando, é o amor dele mexendo em nós, nos levando para um lugar mais alto. A obediência nos leva para um lugar mais alto. Salmos 78:7. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Art Katz fala em Fundamentos Apostólicos: o poder da cruz é revelado nas pessoas que aprendem a obediência pelas coisas que sofrem e naquelas que escolhem confiar em Deus em vez de confiar em si mesmos. Toda vez que há uma demonstração de que morremos para nós mesmos, o poder da ressurreição é liberado e as potestades precisam fugir. O medo não é algo que veio sobre você de Deus, mas é algo que Satanás quer colocar sobre nós para que a gente não responda aquilo que o Senhor quer, para que a gente não responda ao chamado do Senhor, para que Ele nos paralise. E esse medo não vem do alto. Que o amor do Senhor venha e cure todo esse medo de nós, em nome de Jesus. E como nós podemos obedecer? Pela fé. Pela fé naquele que é fiel, justo, amoroso, bom, galardoador. Daí a gente volta lá no início. Precisamos ter revelação do caráter de Deus. Hebreus 10, do 35 ao 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível obedecer. É pela fé que nós temos convicção de quem Deus é. É pela fé. É pela fé que nós estamos aqui hoje. É pela fé que nós cremos num Jesus que morreu e ressuscitou e que um dia virá para buscar a sua igreja. Romanos 4:20. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão sabia que Deus era poderoso o suficiente para cumprir tudo aquilo que ele estava falando. Por isso ele obedeceu. A sua fé e a sua confiança no chamado do Senhor sustentava a sua obediência. Ele tinha fé no Deus que ele cria. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, quando chamado, obedeceu. Prontamente, imediatamente. Busquemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Não desvie o seu olhar. Tem um comentário na NVT de estudo que diz assim: a fé verdadeira implica ação confiante em resposta ao que Deus revelou.
Quem vive pela fé dá passos confiantes com base naquilo que o Senhor revelou acerca do seu caráter e procura fazer a vontade divina em todas as coisas. A fé implica em ação e ação imediata. Segundo ponto, além da fé, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. E para mim isso é o mais importante. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14,21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqueles que me amam obedecerão aos meus mandamentos. E eu acredito que o Senhor está colocando nesse tempo de refino, nesse tempo de santidade, nesse tempo de aumentar a nossa fome, a nossa sede, o Senhor colocará à prova o amor de cada um de nós por Ele. Nós teremos situações onde o nosso amor será provado. Eu amo realmente ao Senhor? Na hora de eu dizer sim ou de eu dizer não, eu amo realmente ao Senhor? Em João 15, o capítulo que fala sobre a videira, no verso 9, diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Amar é obedecer. O amor a Jesus e a obediência, eles não andam separados. Eles andam juntos. Obedecer ao Senhor é uma expressão do nosso amor verdadeiro. Eu amo tanto ao Senhor que eu não tenho a coragem de não obedecê-lo. Eu amo tanto a Jesus que eu não tenho coragem de duvidar daquilo que Ele está pedindo para mim. Que eu não tenho dúvidas de que Ele é bom. Que eu não tenho dúvidas de que o que Ele está me ordenando é justo. Quando nós nos sentimos injustiçados com algo que o Senhor pede para nós, isso tem a ver comigo ou com Ele? Comigo. Porque Deus é justo. Porque tudo que Ele faz é bom. Porque o Senhor está acima de qualquer suspeita. Porque eu o amo e porque Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Então é injusto o que o Senhor está me pedindo? É para o meu mal? É para me destruir? Não. Da mesma forma que o amor, ele é uma decisão, obedecer também é uma decisão. Obedecer não está baseado naquilo que eu estou sentindo, porque senão nós seríamos refém das nossas circunstâncias, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas obedecer tem a ver com decidir. Eu decido obedecer, como eu também decido amar. É muito bom quando nós estamos aqui e a presença de Deus vem e a gente se manifesta fisicamente, a gente está aqui expressando o nosso amor, a nossa alegria, a nossa devoção ao Senhor, e a gente se embalança e chua e tal, e aquela coisa maravilhosa. Mas não é nesse momento que eu amo ao Senhor somente. Porque amar ao Senhor não está baseado nas emoções. Está baseado em decisões. Então, quando eu amo ao Senhor, quando é que eu amo ao Senhor verdadeiramente? Na segunda-feira de manhã. Na segunda, quando eu tenho que levantar, quando eu tenho que fazer devocional. É ali que o Senhor vai provar o meu verdadeiro amor e a minha obediência.
Porque o que eu estou sentindo na segunda-feira de manhã? Sono. Não é mesmo? Vontade de ficar na cama. Mas eu decido amar a Deus. E eu decido obedecê-lo. E aí eu digo para o sono: o Senhor vale mais do que você. E aí eu falo para minha cama: o Senhor vale mais do que você. Porque se o meu chefe me faz levantar da minha cama me pagando um salário, Deus deveria nos tirar da cama com muito mais facilidade, não é mesmo? Porque Ele não nos deu somente um salário, Ele nos deu o seu Filho. O conhecimento de Deus, da verdade da sua palavra, sustenta a minha decisão de permanecer no amor, obedecendo. Muitas vezes o caminho da obediência ele vai ser um caminho longo e ele vai ser um caminho repleto de provações, um caminho repleto de testes que realmente será um refino e que o Senhor vai vir realmente para abalar as coisas que serão abaláveis. Mas ele é um caminho que vale a pena. O caminho da obediência, ele é um caminho que vale a pena. De obedecer ao Senhor, de fazer a sua vontade, ele é um caminho que vale a pena. Vamos buscar de todo o nosso coração amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor possa ter de nós tudo que nós somos, tudo que nós temos. Essa é a razão da nossa existência. Isso, foi para isso que nós somos criados. Para amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Que o Senhor realmente venha abalar as estruturas do nosso amor fraco nessa noite. Que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. E não tem como a gente falar de obediência. Não há como nós falarmos sobre alguém que obedeceu prontamente, perfeitamente, sem falarmos de Jesus. Nosso maior exemplo. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência absoluta, de obediência imediata, de obediência intensa. As suas tentações, elas foram reais. O Senhor realmente desceu dos céus e se tornou homem. O seu sofrimento foi real, a sua entrega foi real. E ele foi aperfeiçoado em todas as coisas, através da obediência. Mesmo ele nunca tendo pecado, mesmo ele nunca tendo desobedecido, ele foi aperfeiçoado. E ele nos ensina a obediência, a pronta obediência, a imediata obediência à vontade do Pai. Em todo o tempo de Jesus aqui na terra, a principal preocupação dele era sobre fazer a vontade do Pai. Ser obediente à vontade do Pai, cumprir aquilo que o Pai desejava. Em Mateus 29, Jesus clamou ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E Jesus não queria a cruz. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo, realiza a cena, gente. Jesus está indo para ser crucificado. Ele está no momento de dor, no momento de angústia, no momento de aflição. Mas ele decide dizer ao Pai: acima de tudo, acima da minha dor, acima da minha aflição, acima daquilo que eu estou sentindo, seja feita a tua vontade. Meu Pai, meu desejo é te obedecer.
Jesus nos ensina que os verdadeiros discípulos são aqueles que obedecem, são aqueles que imitam a sua conduta. Se Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido, e Jesus foi obediente ao Pai até o último minuto, o que nós devemos fazer? Ser obedientes ao Pai, ser obedientes à voz de Deus até o último minuto. Se eu não estou fazendo essas coisas, alguma coisa está errada no caminho. Talvez eu não esteja seguindo o exemplo de Jesus. Talvez eu decida que ele não é um exemplo tão bom assim a ser seguido. Filipenses 2:5. Quem quiser abrir junto, esse texto é incrível. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus se humilhou e foi obediente, e a gente não quer se humilhar. A gente quer ser melhor que Jesus, a gente quer se poupar mais do que a Jesus. Jesus se humilhou, Jesus sendo Deus, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. O que nos faz melhores do que o Senhor? O que nos faz melhores que Jesus? Para que a gente queira que o Pai nos poupe de obedecer. Eu sei que estar aqui hoje é resultado de passos de obediência. E eu não estou falando sobre estar aqui com o microfone em cima da plataforma. Estou falando sobre a vida, sobre olhar para trás e lembrar de todos os momentos que eu e o meu esposo a gente teve que fazer escolhas sem as nossas emoções, onde a gente teve que escolher obedecer, mesmo não sentindo, mesmo não vendo, a gente decidiu obedecer. Mesmo sem saber exatamente o que ia acontecer, a gente decidiu obedecer. Porque o nosso amor ao Senhor, Ele é maior que o nosso conforto, Ele é maior que a nossa vontade, Ele é maior que a nossa reputação. Amar a Jesus e obedecê-lo acima de todas as coisas deve ser a nossa prioridade. A gente tem vontade de fugir às vezes a gente tem. Mas a gente sabe que o Senhor vai atrás da gente. Porque obedecer não é um lugar fácil, mas é um lugar necessário. E a gente precisa buscar no Senhor o prazer de estar nesse lugar. O prazer de estar nesse lugar de obediência. Nesse lugar onde a gente agrada ao coração de Deus, onde a gente não agrada às nossas próprias vontades, onde a gente não se submete ao nosso plano que nós julgamos perfeito, mas aonde a gente com prazer se submete à vontade do Pai. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser da minha imagem, eu não sei o que vai ser da minha reputação, eu não sei o que vai ser do meu coração. O Senhor vai me lixar, mas eu obedeço.
Eu quero, Senhor, eu quero. Quando eu obedeço, eu declaro o meu amor ao Senhor. Eu estou dizendo que Deus é digno da minha confiança. Eu estou falando que eu creio que os planos dele são melhores do que os meus, que eu confio no seu caráter, que eu posso colocar toda a minha esperança nele, porque o seu amor é leal. O meu amor é fraco, não o amor de Deus. Eu preciso do próprio Deus para que eu o ame. Em quem mais nós podemos confiar, senão no próprio Deus? Nós temos tanta facilidade, talvez alguns não, mas nós temos facilidade de obedecer às autoridades dessa terra e a gente não tem facilidade para obedecer a Deus. Que está num posto muito mais elevado. E eu tô quase terminando. Lucas 6. A gente vai ler do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Por que vocês me chamam de Senhor se eu não governo as suas vidas? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Por que vocês vêm aqui no culto de domingo e levantam as suas mãos dizendo: Senhor, Tu és Deus da minha vida e eu te amo, se eu não governo as suas vidas? É uma contradição. Se eu declaro que Deus é Senhor da minha vida, eu estou declarando que Ele governa a minha vida, que Ele governa as minhas decisões, que eu sou obediente àquilo que Ele está me dizendo, às suas palavras, à sua vontade. A obediência, ela é como um alicerce para essa casa que é construída sobre a rocha, que é Cristo, nosso fundamento. Uma casa, ela não vai permanecer de pé se ela não tiver obediência, se ela não for fundamentada em obediência. Porque o lugar de obediência é um lugar de revelação de quem Deus é. Se eu não sei quem o Senhor é, eu não vou obedecê-lo. E então eu não busco, eu não tenho direção, e aí eu não cavo fundo. E se eu não cavo fundo, eu não encontro a rocha, e aí eu não tenho fundamento para minha casa. E talvez num primeiro momento, a pessoa que construiu a sua casa sem alicerces, ela acha que deu certo. Talvez na primeira chuva a casa não caia. Talvez na segunda chuva a casa só dê uma balançada, mas ela vai cair. Quanto mais eu conheço, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu conheço. E mais eu amo, e mais revelação eu tenho, e mais fundo eu vou. E quanto mais fundo eu vou, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu obedeço. É para onde o Senhor está nos levando. A obediência, ela é fundamental para que a gente alcance o lugar que o Senhor deseja para nós.
não só como indivíduos, mas como igreja de Jesus. E para que a gente permaneça nesse lugar proposto. Leonard Ravenhill, ele diz: o avivamento, ele pode vir nesta geração pela oração, pela fé, pela purificação e pela obediência à vontade de Deus. Quando nós clamarmos por avivamento aqui nesse lugar, para que se manifeste a glória de Deus, nós também iremos clamar para que a obediência do Senhor venha sobre nós e que nós sejamos feridos por uma paixão em obedecer à vontade de Deus, porque nós cremos em quem Deus é, porque nós cremos que a obediência é o que vai nos levar também para esse lugar onde o Senhor tem preparado para nós. O avivamento não fala sobre um povo que fica aqui se balançando e cantando alto. O avivamento fala sobre manifestação de Jesus, sobre a manifestação do seu poder e da sua glória. E para que isso aconteça, o Senhor tem que vir sobre um povo santo, sobre um povo que o ama e sobre um povo que o obedece. Que nessa noite nós realmente possamos desejar essa obediência madura. A Letícia, a minha filha, ela tem 6 anos. Ela ainda está aprendendo sobre obediência. Ela não tem uma obediência madura. Ela tem uma obediência de criança, que ainda está baseada naquilo que ela vai receber em troca, que ainda está baseada no medo de ser corrigida, que ainda está baseado nessas coisas, mas não está baseado em honra, não está baseado em amor, não está baseado em revelação, porque ela é uma criança que está crescendo para uma obediência madura. Então nós estamos naquela fase de ensiná-la o que é a obediência. Mas nós, como igreja de Cristo, nós desejamos uma obediência madura, porque nós desejamos avançar como uma igreja madura, não como uma noiva imatura que fica sendo levada de um lado para o outro, baseado nos seus sentimentos, nas circunstâncias, mas baseado na palavra do Senhor e que está disposta a entregar todas as coisas.